Bom, gente, voltando ao cafezinho com a história, professor Léo Martins, professor Marcão, hoje nós falaremos sobre as revoltas nativistas. Como o professor Léo já tinha comentado anteriormente, né, a crise do sistema colonial ela vai impactar profundamente as relações aqui. E surge ideia do iluminismo, ideia da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, do período napoleônico, perfeito? E da Revolução Industrial, que irá realmente criar um novo, diálogo. E hoje nós falaremos, antes, logicamente, dessas rebeliões que têm um peso maior, que são as de emancipação, nós falaremos sobre as nativistas. Começando, o professor Léo vai começar com a aclamação de Amador Bueno da Ribeira. Nossa primeira revolta nativista. Gente, isso é muito importante também para concursos militares. Olhar para a revolta e identificar. Essa é emancipacionista, essa não é emancipacionista. As revoltas nativistas, simplesmente nativistas, elas não vão contestar a condição de colônia. Elas vão contestar pontos específicos ali do pacto colonial, algumas insatisfações, mas elas não vão pedir emancipação política, tá? Então fiquem ligados nisso, porque existem muitas pegadinhas. Ah, a revolta tal é emancipacionista, não é emancipacionista? Fiquem ligados nisso. E a primeira revolta colonial, a aclamação a Amador Bueno, que está diretamente ligada, Marcão, ao fim da União Ibérica. Perfeito. Em 1641, os bandeirantes de São Paulo ficaram meio preocupados com o fim da União Ibérica. Beleza. Sabemos que em 1640 ocorreu em Portugal um movimento conhecido por Restauração, ou Restauração Portuguesa, que foi um evento que deu término à União Ibérica. Inclusive, inaugurou-se uma nova dinastia em Portugal, a dinastia de Bragança. Só que os bandeirantes de São Paulo ficaram muito preocupados com o retorno da hegemonia portuguesa ao Brasil, do controle português ao Brasil. Eles acreditaram que os portugueses iriam atrapalhar o comércio dos bandeirantes de São Paulo. Que comércio era esse? Bandeiras de apresamento para vender índios como escravos na América Espanhola. Os bandeirantes de São Paulo aprisionavam nativos e vendiam como escravos na América Espanhola. Então esses bandeirantes ficaram preocupados com o fim da União Ibérica, achando que os portugueses iriam atrapalhar essa questão. Tem a questão dos padres jesuítas, como vocês sabem, que defendem os nativos da escravização de forma indiscriminada, tá ok? Então os bandeirantes de São Paulo, para manter esse comércio, foram até Amador Bueno, um próspero dono de terras, e pediram para que Amador Bueno fosse presidente de São Paulo. E um detalhe, Amador Bueno era um espanhol, ele não era português. Exatamente. Isso ainda piora a relação. Piora a relação. Amador Bueno ficou com um pouco de receio, preferiu ser fiel à coroa portuguesa e não aceitou a aclamação. Então é importante, a título de questão de prova, entender que a aclamação a Amador Bueno está diretamente ligada ao fim da União Ibérica e ao interesse também dos bandeirantes de São Paulo de continuar com esse comércio, promover bandeiras de apresamento e vender os nativos como escravos para a América Espanhola. Então fiquem ligados nessas causas aí, tá ok? Marcão, e a cachaça? Olha, a cachaça, nós vamos falar do Rio de Janeiro. Tem muitos engenhos aqui importantes, mas eu não vou citá-los, que eu acho que não caem nessas provas dos senhores. Mas nós tínhamos engenho com muitas pipas de aguardente sendo produzidas no Recôncavo Fluminense. O interessante é que, nesse período, quem era responsável pelo monopólio de distribuição, de mercadoria, principalmente de bebidas, eram os portugueses. E distribuíam vinho, que era consumido pela nossa sociedade. Só que o vinho começou a declinar a produção. E, logicamente, houve uma preocupação. E foi percebido que o aguardente, Léo, estava substituindo o vinho. Aí surge um gonçalense, que vai cair na prova dos senhores. Tem pessoas que vão fazer também a prova, para São Gonçalo, e a história regional também. Sim. Quem vai? Jerônimo Barbalho, o líder da Bernarda, a volta da cachaça ela tem outro nome, ela é chamada Bernarda, devido a Jerônimo Barbalho, que era o líder gonçalense, também produtor de aguardente. Ele vai tentar tomar o governo do Rio de Janeiro. E um detalhe interessante, que era o governador do Rio de Janeiro, é Salvador Correia de Sá e Benevides, que vai dar um problema grave por isso, Ele vai ser cobrado, e os historiadores até brincam, porque eles remetem àquela questão da revolta do chá,
lá na independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque Jerônimo Barbalho ele vai atravessar a Baía de Guanabara com canoas de índios. E, né, pintado, dizendo que ele estava a caráter de índio. A festa do chá de bósforo. A festa do chá de bósforo foi até posterior. Então é interessante que a festa do chá que foi posterior a Barbalho seria, né, poxa, o cara lá no Brasil fez isso, e nós faríamos, né, igual a ele. Interessante, mas isso aí é algo só para ilustrar. Mas enfim, né, Salvador, inclusive, o Correio do Sá foi chamar a atenção, porque ele vai proibir a produção do aguardente, né? Logicamente isso vai gerar um descontentamento gigante, muito, né? Ele vai tentar, mas ele não consegue, Jerônimo Barbalho, ele não consegue assumir, né, o governo do Rio de Janeiro. E para ilustrar, gente, só uma forma ilustrativa, pelo amor e carinho que tem a todos, eu vou confessar algo para vocês. Na verdade, Salvador, Correia de Sá e Benevides disputou o governo do Rio de Janeiro com meu avô. Pô, Marcão, mas pô, teu avô agora não. Meu quinto avô, no período de 1660, ele era um visitador do Santo Ofício, né, português. Nunca existiu o Tribunal do Santo Ofício aqui na América Portuguesa, e visitadores visitaram. O primeiro caso de visitação, pode cair na prova do senhor, foi na Bahia, né? E meu avô foi um visitador, né? Um Varela, com 2 L, que é o meu caso. Ele veio aqui para disputar, ele perde o governo para Salvador Correia de Sá. Só para ilustrar, né? Eu acho muito legal, né? Só pra... Aí eu passo para Léo agora para dar continuidade. E agora, gente, nós vamos ao Maranhão. Olha só, de 1660, nós vamos para o Maranhão em 1684. Revolta de Beckman, é isso aí. A revolta de Beckman do Maranhão. Galera, revolta nativista, não emancipacionista. Vou explicar no final, mais uma vez eu vou falar sobre isso. Galera, Maranhão. Desde meados do século XVII, que o Maranhão vinha encontrando dificuldade para escoar seus produtos. A solução para a crise veio de Portugal. A coroa portuguesa disse, não, então vamos ajudar o Maranhão com uma companhia de comércio. Na teoria, a Companhia de Comércio do Maranhão, de 1682, serviria para abastecer o Maranhão, para ajudar o povo maranhense. Só que como Portugal tinha o monopólio dessa companhia, começou a abusar nos preços. O Maranhão começou a ter dificuldade de comprar produtos básicos, até mesmo escravos. Donos de terras no Maranhão começaram até a escravizar nativos. Aí arrumaram um problema com os jesuítas. Mas por quê? Porque a Companhia de Comércio do Maranhão trazia os escravos para vender para os donos de terras do Maranhão por preços altíssimos. E até produtos básicos estavam começando a sumir do Maranhão. Então a Companhia de Comércio, que seria a solução para a crise, acabou se tornando um grande problema. Então, insatisfeitos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada em 1682, senhores de engenho do Maranhão começaram a promover um movimento de rebeldia naquele local. Olha que situação, hein? A revolta de Beckman, ela explode no Maranhão em 1684 por insatisfação com a Companhia de Comércio do Maranhão, a dificuldade de se adquirir escravos e a proibição de se capturar nativos para escravizá-los. Os jesuítas foram expulsos do Maranhão, tá? Os maranhenses expulsaram os jesuítas de lá e começaram a quebrar armazéns da Companhia de Comércio, uma confusão danada. Saquear a carga alimentícia, né? Porque era distribuída, né? Desigual. Isso, de forma desigual. Exatamente. Então o que acontece? A revolta de Beckman, essa revolta que explode no Maranhão devido à insatisfação com a Companhia de Comércio, ela vai se caracterizar por ser uma revolta nativista, não emancipacionista. A insatisfação era apenas contra a Companhia de Comércio. A condição de colônia não foi contestada. Beleza pura? Nós temos o índio Felipe Camarão como uma das lideranças desse movimento, o senhor de engenho André Vidal de Negreiros, né? Vocês percebem que foi um movimento dos donos de terra, dos latifundiários do Maranhão e também da população. Nós temos também o negro Henrique Dias, uma das lideranças desse movimento, que volta a dizer, não foi emancipacionista. É um movimento nativista que explode por insatisfação contra a criação da Companhia de Comércio. E isso cai muito em concursos militares. Essas revoltas, a revolta de Beckman, Felipe dos Santos, Guerra dos Emboabas, Naese das Pessex, cai muito perguntando as motivações, as causas. Então fiquem ligados nisso daí, tá ok? Eles perguntam, olha, só para completar, e um detalhe, né? O Léo, a gente estava dialogando sobre isso, os irmãos Beckman,
eles foram fundamentais nisso. E um detalhe que eu até desconhecia, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, é que, na verdade, os conflitos no Maranhão já eram grandes. E quando o rei, né, ele resolveu criar a companhia, ele ficou naquela em cima do muro, eu dou para os jesuítas ou não. Tanto que, como você falou, citou muito bem, os jesuítas serão expulsos momentaneamente. Depois eles retornam à companhia, mas, como nós falamos com os senhores em outras aulas anteriores, outros encontros, digamos assim, do cafezinho, que o senhor Marquês de Pombal, né, o senhor Sebastião Marquês de Pombal, ele irá expulsar os jesuítas do Brasil colonial para a África. Tanto, gente, que os jesuítas sempre tiveram um verdadeiro horror do Marquês de Pombal. E ele tem uma estátua bem bonita lá em Lisboa, que eu tive o prazer de visitar, e os jesuítas não gostam daquilo de forma alguma. Até hoje é dialogável que a ordem jesuítica, né, que ela existe ainda, logicamente, o próprio Papa, ele é da ordem dos jesuítas. O Marquês de Pombal acusava os jesuítas de tentar criar um estado paralelo, né? Perfeito. Exatamente. Com relação ao Manuel e Thomas Beckmann, as duas lideranças da revolta de Beckmann, é interessante que o Thomas Beckmann, ele, no momento do conflito, ele chega a ir a Lisboa para levar as reivindicações, né, dos revoltosos. Acabou sendo preso em Lisboa e devolvido ao Brasil. Perfeito. Bom, e dando continuidade depois da revolta de Beckmann, né, outra rebelião nós já falamos anteriormente, mas o Léo vai continuar, né, o diálogo que é sobre a Guerra dos Emboabas, né, 1709, que realmente colocou o que nós tínhamos falado no ouro, mas é bom nós reprisarmos como nativistas. De um lado os Emboabas estrangeiros, do outro lado, né, os bandeirantes, tá? A Guerra dos Emboabas. É o homônimo de uma ave, como eu citei anteriormente, ou seja, eles, os Emboabas, querendo dominar a região que já estava ocupada pelos bandeirantes, mas os bandeirantes eram homens pobres, e esses Emboabas tinham condição, tinham recursos, tinham mercenários que estavam ao lado dele, e o capão da traição foi um episódio fundamental nesse sentido, que irá, né, fazer com que o rei separe a capitania, Minas do Ouro e São Paulo. Minas do Ouro para os Emboabas e São Paulo para os bandeirantes. Interessante, só superficial, que nós falamos isso já anteriormente. Posterior a isso, o Léo vai comentar com vocês sobre, né, o motivo de Maneta, que eu acho interessante, é a revolta do Sal. Sim, os motins do Maneta, eles ocorrem em 1711 em Salvador e a revolta de Sal um ano antes, né, 1710 em São Paulo. É importante frisar que o sal era um produto muito importante naquele momento, servia para dar durabilidade, né, aos alimentos, temperar, enfim. E como nós sabemos, os portugueses monopolizavam o comércio do sal. E sem contar também, Marcão, que muitos comerciantes de sal em São Paulo manipulavam preços, sumiam com o produto das prateleiras para manipular os preços, para subir com os preços, provocavam falsas crises de desabastecimento. Então, era um produto muito importante, mas existia uma série de problemas em torno deles. Principalmente a questão do monopólio sobre o comércio de sal imposto pela coroa portuguesa. Aí não teve jeito. Bartolomeu Fernandes de Faria, aos 72 anos de idade, lidera a revolta do sal. Foi ao Porto de Santos e pegou a carga, saqueou uma carga de sal muito volumosa e distribuiu para quem realmente necessitava. Então, e Bartolomeu Fernandes, quando promove esse evento, lidera esse evento, a revolta do sal, ele desaparece. Ele só vai reaparecer 8 anos depois, aos 80 anos de idade. E não chegou a ser punido por Portugal, morreu de varíola antes. Olha só que curioso. Então a revolta do sal, que é um evento, né, que explode em São Paulo, no Porto de Santos, contra o monopólio do sal, imposto pela coroa portuguesa. É emancipacionista? Percebam que não. Em momento algum, Bartolomeu Fernandes, ou qualquer revoltoso ali da revolta do sal, questionou a condição de colônia. A condição de colônia não é contestada. A revolta explode apenas por insatisfação com relação ao monopólio do sal. Assim como em Salvador no ano seguinte, em 1711, no evento que ficou conhecido como Motins do Maneta. Maneta era um comerciante em Salvador, que estava também extremamente revoltado, Marcão, com o monopólio do sal. E também insatisfeito com alguns impostos no comércio em Salvador. Então Maneta organizou 2 motins em Salvador.
um em outubro e outro em dezembro de 1711. Então percebo que o motim do Maneto também se enquadra nesse contexto de crise do sistema colonial. Nós falamos muito sobre isso, crise do sistema colonial. Mas por que crise? Estamos vendo que a crise ela ocorre efetivamente através dessas revoltas. As revoltas servem para ilustrar o grau de insatisfação aqui na colônia. Então vocês já observaram a revolta de Beckman contra a Companhia de Comércio do Maranhão, vocês estão observando a revolta do Sal, os motins do Maneta, a revolta da cachaça, como colocou o professor Marcão. Então percebam que é um momento de crise, as pessoas estão reclamando, contestando, e existem fatores externos, como o Marcão falou ainda há pouco, que influenciam essas revoltas. O iluminismo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, importantíssima, passa a ideia de que é possível um Estado americano independente. Perfeito. É possível, inclusive, te interrompendo até, poucos falam sobre isso. A Revolução Haitiana, Perfeito. 1791, vai influenciar também a Conjuração Baiana. Sim. A Revolução Haitiana faz surgir o fantasma haitiano. Sempre que existia uma revolta escrava, os poderosos diziam: não podemos permitir que aconteça aqui aquilo que aconteceu no Haiti. A Conjuração Baiana fez reviver o fantasma haitiano. A Guerra dos Malês, no período regencial, fez ressurgir o fantasma haitiano. Revoltas escravas, revoltas populares sempre faziam ressurgir, renascer esse fantasma. Então existem fatores externos que contribuem para essa crise aqui. E fatores internos também, nós já falamos. A opressão fiscal e tributária, principalmente no século XVIII. Impostos, captação, derrama, pinta, órgãos fiscalizadores, intendência das minas, casas de fundição, todo esse aparato fiscalizador e tributário também contribuiu para que essas revoltas explodissem, não é verdade, Marcão? Eu só ia completar, Léo, você vai Isso, te interrompi. Não, de forma alguma, só para curiosidade, gente, isso aí nem cai na prova de vocês, mas é só para ilustrar nosso encontro, que é muito bacana estar aqui do lado de uma pessoa que eu gosto muito, um irmão, que é o professor Léo Martins. Em relação ao sal, essa informação você vai gostar. Quem salgava os peixes aqui em Niterói, já falando na história regional, era a Anchieta. A Anchieta vivia na praia de Piratininga, onde ele chamava de saco, a fazenda do saco. Aí numa prova as pessoas marcaram o saco de São Francisco, não é saco de Piratininga. Saco de Piratininga, ali que a Anchieta, com os índios, salgava os peixes, ele botava com as varetas. Isso foi feito com o projeto Resgate. Ele lá em Portugal, quando foram lá na Torre do Tombo e depois no Arquivo Ultramarino, eles acharam documentos que provam isso, que o Anchieta ele vinha, porque a salgagem de peixe, como o Léo falou, não tinha freezer, geladeira naquela época, era forte dele se alimentar. Então ele salgava o peixe na fazenda do saco para abastecer o colégio jesuítico. Interessante, José de Anchieta, que foi amigo de Araribóia, ele chegou no Alto São Lourenço, sentado lá de Araribóia, ficou Araribóia e Anchieta. Dizem que é o primeiro ensaio de teatro da história do Brasil. Alguns reconhecem como tal, o Alto de São Lourenço. Perfeito? Foi só para ilustrar para vocês. E eu agradeço mais uma vez o professor Léo, mas para encerrar esse momento das nativistas, vamos falar mais uma vez, nós já falamos anteriormente, olha o bizu, hein? A revolta de Filipe do Estão, não falamos dela sobre o Mascate. A guerra do Mascate. É interessante. Rivalidade, Olinda contra Recife. Perfeito. Nós sabemos, professor Marcão, que no século XVIII os senhores de engenho de Pernambuco já estavam meio quebrados na grana, não é verdade? Perfeito. Na verdade, desde a expulsão dos holandeses, através da insurreição pernambucana, em 1654, que vemos no Nordeste o declínio dos engenhos de açúcar. Olinda, naquele momento, início do século XVIII, tinha status de vila, possuía Câmara Municipal. Olinda era a terra dos latifundiários, ricos latifundiários que agora estão falidos. Que agora estão vivendo só de status, Estão andando de Ferrari, mas sem combustível no tanque. Estão andando com a Ferrari só na ladeira. Exatamente isso. Então o que acontece? Olinda é a terra dos latifundiários brasileiros, mas Olinda tem toda aquela tradição, vila, Câmara Municipal, e Recife não tinha Câmara Municipal, não tinha status de vila e era dependente politicamente de Olinda. Mas em Recife, nós tínhamos os comerciantes portugueses, que desde a expulsão dos holandeses, vinham prosperando com a prática do comércio.
E essa prosperidade de Recife, esse crescimento de Recife, graças ao comércio, fez com que muitos portugueses se instalassem ali. Então percebam que Recife não era vila, não tinha Câmara Municipal, mas vinha crescendo em importância econômica através do comércio. E isso acabou causando um certo ciúme aos latifundiários de Olinda. Então Recife começa a aumentar em importância graças ao comércio, começa a aumentar em importância e começa a reivindicar a autonomia política com relação a Olinda. A galera de Olinda, os latifundiários, que como nós já dissemos estão meio quebrados de grana, começa a se endividar no comércio de Recife. Simplesmente, os senhores de engenho de Olinda chegam no comércio de Recife, 1 quilo de bacalhau, um azeite, você bota no prego. E isso serviu para aumentar as rivalidades ainda mais. Surge a expressão nome sujo na praça. Perfeito. Porque os comerciantes de Recife iam às praças falar mal dos latifundiários de Olinda. Aquele senhor de engenho lá não me pagou, era o SPC e Serasa da época. Aquele senhor lá não me pagou. E aquele lá também de Olinda era ruim de pagar. Olha o bizu, hein? Surge a expressão nome sujo na praça. Galera, em 1703, a coroa portuguesa colocou lenha na fogueira. Deu aos comerciantes de Recife o direito de ter representação na Câmara Municipal de Olinda. Aí não vai adiantar. Em 1709, o problema se instalou, porque a coroa portuguesa resolveu elevar Recife também à categoria de vila. E essa determinação de Portugal foi muito mal vista em Olinda. Os senhores de engenho de Olinda chegaram a invadir Recife, com o objetivo de fazer com que Recife não crescesse politicamente, não ganhasse status de vila, não tivesse Câmara Municipal. Então, galera, olha que situação, prevaleceu a vontade da coroa portuguesa. Aí eu pergunto a vocês, Marcão, aí eu coloco a questão para eles. É emancipacionista? Alguém contestou a condição de colônia? Revolta dos Mascates ou Guerra dos Mascates não é emancipacionista. É mais uma revolta nativista que vai explodir em consequência das rivalidades entre Olinda e olha Recife. O bizu, gente, olha o bizu. Tem questão de era, tem questão demais trabalhando isso. Eles só pedem as causas, Marcão. Perfeito. Causas da Guerra dos Mascates. Rivalidades entre Recife e Olinda. O fato de Portugal querer elevar Recife à categoria de vila. E caiu uma questão no ESA, Léo, falando o seguinte, aí a pessoa tem que ter a maldade que eles colocam as questões. Né? O problema dos latifundiários do Recife e dos comerciantes de Olinda. Não, é o inverso. Tá? Nossa! Olha, isso que pegou pegadinha. 87% de erro. Os comerciantes são do Recife, os latifundiários de Olinda. Não esqueçam desse detalhe. Os comerciantes que eram chamados de mascates, conhecidos como mascates. E para finalizar, essas nativistas, nós já falamos até anteriormente, mas a de 1720 é a revolta de Filipe dos Santos. Como o Léo fez um comentário fantástico, Filipe dos Santos, né, um minerador contra as casas de fundição, revolta de Filipe dos Santos de Vila Rica, tentou subornar o conde de Assumar, que seria mais um imposto, né, a ser cobrado, já tinha né, o quinto, tinha já a finta, a derrama, a captação, mais um imposto, né, só que o conde de Assumar vai denunciá-los. E eles irão, logicamente, ele como líder, Filipe dos Santos, será enforcado, arrastado pelas ruas de Vila Rica e depois esquartejado, né, como forma de impedir que outras rebeliões... Exatamente. E agora nós terminamos essas nativistas e no nosso próximo encontro falaremos de emancipação. Fiquem aí, né? O cafezinho na história, hein, gente? É isso aí.